Aleluia! Glória a Deus! Vamos iniciar uma série hoje, lendo a Bíblia. E para começar, vamos ler em 1 João, capítulo 4, do versículo 1 até o versículo de número 21. 21 versículos, para que a gente possa adquirir um conhecimento dentro da palavra de Deus. A própria leitura é o suficiente para dar uma direção, para que nós possamos ter esse conhecimento e exercitá-lo. Diz a palavra do Senhor assim: Amados, não creais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus. Qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade, que significa amor. Nisto se manifesta o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade, o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento,
que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E diante desse texto, Epístola de 1 João, capítulo 4, nós temos aqui advertência sobre os falsos profetas, a convicção de que Deus é amor, que devemos amar a Deus e aos nossos irmãos, e tudo isso com o direcionamento do próprio Deus para afirmar em nossas vidas. E o texto começa assim: amados, porque nós somos amados por Deus. Deus nos ama de tal maneira que se tornou um de nós para entregar Jesus Cristo, o Filho unigênito, na cruz do Calvário, para morrer pelo mundo, pela humanidade. E ele diz: amados, para mim e para você, que nós somos amados de Deus. Não creais em todo espírito. Aqui, espírito escrito com letra minúscula se refere a espírito que não é o Espírito de Deus. Então ele diz: não creai em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque são muitos falsos profetas que se têm levantado no mundo. Às vezes o fato de falar bonito, de ter um devido conhecimento dentro da ciência, uma formação acadêmica de valor social, que adquire conhecimento para expressar nas suas palavras, nas suas práticas, aquilo que estudou e se aperfeiçoou para exercer numa faculdade ou universidade. E é lógico que o conhecimento traz a liberdade para expressarmos. Mas a palavra de Deus, ela trata aqui de um conhecimento superior àquilo que nós alcançamos na nossa forma natural de vivermos, de estudar, de pesquisar. Aqui trata sobre ter discernimento daquilo que é concernente a Deus ou simplesmente um ato por meio até de espíritos enganadores. E ele diz: provai os espíritos, provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, que é uma referência para quem vai ouvir alguém falar de Deus. Nem todo mundo está falando de Deus, de fato, é obediente, até mesmo aquilo que ministra, aquilo que fala. E este é o grande segredo que precisamos compreender através do discernimento pelo Espírito de Deus, que nos traz a revelação, o convencimento daquilo que é verdadeiro. Versículo 2, ele diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Aqui fala da natureza carnal sentindo o espiritual de Deus, ou seja, a verdade sendo testificada em seu próprio ser. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Quando nós vamos confessar? Quando nós temos a intimidade, a convicção de que aquilo que nós estamos confessando é a nossa verdade. É aquilo que nós temos de precioso para nossas vidas. Então, quando nós conseguimos confessar que Jesus Cristo veio em carne, como Filho de Deus, de fato, nós somos obra das mãos e perfeição de Deus, para que nós tenhamos esta convicção. Versículo 3 diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo,
do qual já ouviste que há de vir, e eis que está já no mundo. Tem muitas pessoas aí ainda esperando o anticristo. E acabamos de ler aqui no versículo 3 que o anticristo já está no mundo. Tem pessoas que estão querendo interpretar as escrituras sagradas na forma natural e já imaginar que as coisas de Deus é semelhança da imagem de um homem natural. E não é bem assim. Deus, através de Jesus Cristo, se apresentou na forma natural de um ser humano. Porém, o anticristo é um espírito enganador que já opera no mundo. E quem não aceita Jesus Cristo em carne como Senhor e Salvador de vossas vidas, lamentavelmente o texto diz que esse espírito é do anticristo, de não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Agora está chovendo forte. No exato momento aqui, não sei se vocês estão dando para ouvir aí no fundo, a chuva caindo sobre a terra e serve como um fundo instrumental. As águas do céu caindo sobre a terra. E nós vamos dar continuidade assim mesmo, com esse barulho que é maravilhoso para glorificar o nome do Senhor Jesus. E ele diz no versículo 4, filhinhos, sois de Deus, e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Outra afirmação de estarmos ligados em Deus, na presença do Espírito Santo. Ele diz, maior é o que está em vós. O Espírito de Deus que habita em nosso ser, que nos ensina, que nos convence, que nos direciona à verdade de Deus, nos faz ser maior do que o espírito do anticristo que está no mundo, que engana muitos, que se tornam falsos profetas, mercenários e que não atenta para a própria salvação através de Jesus Cristo. Filhinhos, sois de Deus e já tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são, por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Quer dizer, eles que têm o espírito do mundo andam em conformidade com o mundo. Ouve o mundo ouve a eles, e eles seguem os procedimentos do mundo, que são princípios distorcidos da verdade revelada nas Escrituras Sagradas, para Deus moldar o nosso ser e nos convencer, através do seu Espírito Santo, a vivermos uma vida em reta justiça de Deus, soberana, para aqueles que creem em Cristo Jesus como Senhor e Salvador do mundo. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, olha o que diz o versículo 6, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus, ouve-nos, aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Nós estamos ministrando acerca da verdade de Deus. As pessoas estão ouvindo, outra apenas escutando. Ouvir e escutar faz uma grande diferença. Ouvir é parte da convicção, a certeza de que a verdade está sendo revelada e que nós precisamos nos aperfeiçoar através de ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus, por meio do seu Espírito Santo. Porém, quem escuta, como diz Tiago, o homem de coração dobre, o ouvinte esquecido, ele é inconstante em todo o seu caminhar. Aquele que só escuta, deixa de lado o que há de melhor e precioso para guardar em seu coração, alimentar sua alma e firmar seus passos, se revestindo do escudo da fé que vem por ouvir a palavra de Deus, para caminharmos na direção que nos conduz à glória e à honra majestosa da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então, esse texto, ele é rico, ele é maravilhoso, e ele nos dá um norte a seguir, uma direção
para irmos em frente. Deus, Ele é amor e Ele demonstra o amor dEle em nossas vidas, de tal maneira que nós também conseguimos amar nossos irmãos. Quem são nossos irmãos? Aqueles que têm a mesma afinidade, o mesmo nascimento do próprio Pai. No caso aqui, nós somos filhos de Deus através de aceitarmos Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Na verdade, viemos a esse mundo como criaturas feitas por Deus, geradas no ventre de uma mãe, para que pudéssemos desfrutar do que existe no mundo. Porém, para nos tornarmos, além de criaturas, filhos de Deus, devemos compreender o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aceitar e permanecer firmes, conhecendo a verdade que liberta, na direção do Espírito de Deus. E diz o texto no versículo 7: Amados, amemos uns aos outros, porque a caridade, que significa amor, é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, Deus é caridade, Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus, a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Somente através da prática do que Jesus Cristo viveu, mesmo sentindo dores, mesmo sendo morto na cruz como um maldito, sem ter cometido mal algum, devemos amar aqueles que nos perseguem, aqueles que se levantam para tentar também nos crucificar, no sentido figurado, nos maltratar, nos humilhar e tentar gerar a morte em nossas vidas. Quantas pessoas têm cometido suicídio justamente por não ter essa intimidade, esta direção do Espírito de Deus para ter o cuidado de si mesmo e aprender de fato o que é o verdadeiro amor de Deus enraizado em nossos corações. Nisto está o amor de Deus, que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Quem está em Cristo Jesus não tem mais condenação. As coisas velhas ficam no passado. Eis que tudo se faz novo. Nós nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós. E em nós é perfeita a sua caridade, o seu amor. Então, se quer ver Deus, Ele está nas ações de amor que nós praticamos. Então, diante desta palavra de Deus, nós temos que adquirir força de vontade para se preocupar com as nossas atitudes, principalmente referente ao nosso irmão, o qual devemos amar ele da mesma forma que somos amados por Deus. E você sabe que há uma verdade que nós podemos entender nesse texto. Se nós não conseguimos amar alguém, de fato, é porque nós também não conseguimos se sentir amados por Deus. E é muito importante buscar esse amor que é justo, que é fiel, que é verdadeiro. Então, quando nós conseguimos amar alguém com todas as suas falhas, com todos os seus defeitos, verdadeiramente nós estamos vendo e praticando a vontade de Deus. Deus está na forma do nosso agir. Deus está na forma de amor. E quando nós amamos uns aos outros, nós temos enraizado em nosso coração a convicção que o amor que sentimos é o amor que recebemos. Por isso nós
transferimos o amor verdadeiro de Deus. Amém? Que palavra de poder, né? E diz mais o texto: nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. Espírito aqui com letra maiúscula, referência ao Espírito Santo. Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho, e além de entregar o Filho na cruz do Calvário, ele agora nos dá o seu Espírito para nos conduzir, para testificar, para nos convencer acerca do que está revelado nas Escrituras Sagradas, a sua palavra. Para que o Espírito Santo de Deus, mesmo quando você não saiba ler, compreenda que ele está presente em sua vida, para que você possa praticar o verdadeiro amor de Deus. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Só pela fé podemos ver e compreender a salvação em Cristo Jesus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Quantas pessoas têm se vergonhado de dizer: eu sou crente. Não quer dizer que crê em Cristo Jesus, porque crente significa crer. Crê em que o objetivo da nossa fé é Jesus Cristo. Se nós cremos em Jesus Cristo, no sacrifício de Deus. Deus sacrificou Jesus para que eu e você pudéssemos ter esta salvação, esta liberdade e poder expressar sem medo, sem vergonha. Como o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Cristo Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação da humanidade, do mundo. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus nos tem. Deus é amor, Deus é caridade. E quem está em caridade, em amor, está em Deus e Deus nele. Vamos amar mais. Vamos nos envolver mais com Deus. Amar é se envolver com Deus, é renunciar a si mesmo e praticar a vontade de Deus soberana para nossas vidas. Quando alguém nos fere, quando alguém nos trata mal, nós precisamos entender que temos a oportunidade de mostrar para aquela pessoa o quanto somos amados, amando a ela da mesma forma que Deus nos amou primeiro. Nisto é perfeita a caridade, nisto é perfeito o amor, para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Naquele dia do juízo, nós temos que chegar lá com confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Igual Jesus Cristo é conosco, nós somos também com os nossos semelhantes, nosso próximo nesse mundo. É muito profundo. Será que nós temos agido conforme Deus tem agido conosco? Nós erramos, nós pecamos, nós murmuramos, nós falamos mal, nós nos maldizemos, até fazemos coisas desagradáveis a Deus, abomináveis. Mas Ele nos perdoa, Ele nos ama. Porém, quando alguém diz uma palavra sequer que alguém se sente ofendido, some de fato. Onde está o amor de Deus? É nessas horas que devemos ter a convicção que de fato somos ou não de Deus, através da nossa intenção de resposta. Você vai fazer silêncio, confiar em Deus, ou você vai retribuir na mesma moeda de um pecador que ainda não conhece o tão grande e inevitável amor de Deus? Porque o amor de Deus, ele é inevitável, ele é suportável, ele é presente, ele é real. Porque o amor de Deus é o próprio Deus em ação em nossas vidas. Para isso ele nos deu o seu Espírito Santo, para nos convencer e testificar dessa verdade. No amor não há temor, na caridade não há temor. Antes, a perfeita caridade, ou seja, o perfeito amor, lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito
em caridade. Ou seja, se você ainda tem aquele temor, tipo receio, esse temor aqui não é o do temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, é o temor de renunciar a si mesmo. O temor, eu não vou fazer isso porque depois, se eu perdoar, se eu amar essa pessoa, ela vai sair falando mal de mim, eu vou ficar que nem um bobo, que nem um tolo. Isso é um temor. Você não age com o amor de Deus porque você está temendo algo. E quem teme alguma coisa não tem o amor de Deus. O amor de Deus não está perfeito na vida dessa pessoa. Esta é a verdade sobre a caridade, sobre o amor, que ambos estão interligados à compaixão, a vivermos o melhor de Deus para nossas vidas, testificando em outras vidas o verdadeiro amor, que não vai temer de ser obediente àquele que tem vos escolhido e vos chamado através do seu Filho para amar uns aos outros. Fininhos, amados de Deus, não creais em todo espírito, mas provai se o Espírito é de Deus. Ou seja, quem está operando na tua vida? É o Espírito de Deus ou o Espírito do anticristo enganador? Através dos teus pensamentos, através das tuas palavras, através do teu coração, através do que tu fazes, as tuas práticas, teus atos. Você pode fazer uma autoanálise e chegar à conclusão qual espírito está movimentando a sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta palavra possa ser compartilhada. Aproveita, deixa um toque naquele coração, um joinha, confirmando que está de acordo com a mensagem revelada, transferida para o teu coração. Se você está de acordo, toca no coração, deixa um legal, comente, faça seu comentário, expresse o que você compreendeu. E se de fato você se sente abençoado ou abençoada por Deus, compartilhe para que essa mensagem chegue a outras vidas e elas possam ser transformadas com o verdadeiro amor de Deus. Amém? Nós somos o Ministério Princípio Teme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus, cumprindo o chamado ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê está salvo, quem não crê já está julgado. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor. Deus, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, porque tu enviaste teu Filho amado Jesus Cristo para nos guiar, nos salvar, juntamente com o teu Espírito Santo, testificando em nossa vida aquilo que tu tens de melhor, para que nós possamos, cada dia mais, nos sentir amados e também amarmos uns aos outros. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço, hoje e para todo sempre. E você que crê diz, amém, amém, glória a Deus. Compartilhe, vidas precisam ser alcançadas pelo amor de Deus.